minutinho, ou com problema de internet ainda, mas nesse quadro, olhe para a cruz, o amor venceu. E hoje vamos ler mais um fruto do Espírito, está no Salmo 23, versículo 6, que nos diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Hoje, minha solução bondade, um dos frutos do Espírito. Bondade. É bom fazer o bem quando você entende tudo bem que Deus fez por você. Vai querer fazer coisas boas para outras pessoas. O que Deus fez tão bem por você? O que é que Deus fez? Deu tão precioso por você? O que Deus fez por você que deu seu filho enxerto, que morreu da cruz do Calvário? E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por mim e por você. Cruz. O que nós temos fazendo para os outros? A Bíblia diz que nós temos que amar ao teu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo a ti mesmo. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós estamos fazendo bondade ao nosso próximo? É isso que a Bíblia nos manda fazer. É isso o ensinamento que a Bíblia nos manda ter. Quando Davi fala bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia. Então, nós temos que ter essas duas qualidades. Será que nós estamos fazendo bondade? Estamos chegando no final do ano, estamos chegando naquele período de caridade. Dá uma cesta básica para alguém, dá uma roupa para alguém. Porque bate popularmente o espírito natalino. Esse espírito que as pessoas fazem doações, mas não é somente esse período de Natal. Bondade tem que ser todos os dias da nossa vida. Nós temos que estar cada vez mais com essa bondade. É um fruto do Espírito. Bondade não é somente você fazer caridade a alguém, não. Porque a Bíblia diz a fé sem as obras, ela é morta. Nós temos que ter a fé, principalmente a fé. Ou seja, a obra também temos que ter, isso é uma obra. Obras de caridade são uma obra, mas a obra em si não salva. E salva é a sua fé em Deus. E possamos cada dia mais, cada minuto mais, ter um espírito generoso. Porque bondade é isso. É uma pessoa que é generosa, amável, uma pessoa que é delicada. É isso que é bondade. Principalmente uma pessoa generosa. Temos que ser essa pessoa generosa todos os dias. Não importa qual as circunstâncias do seu dia a dia, da sua vida, não importa. Faça bondade por alguém. A Bíblia diz que aquilo que você faz com a sua mão direita, a esquerda não sabe. Tem muita gente que quando é ajudado fala, o fulano de tal me ajudou. Não, não fale isso. Muita gente, às vezes, até nas igrejas hoje, quando vai arrecadar com dinheiro, com algum necessidade financeiro, vamos comprar isso, comprar aquilo, precisamos dos irmãos para ajudar.
Aí os irmãos ajudam, a igreja se ajuda, e aquele irmão que não teve condição de ajudar, aí faz uma lista das pessoas que ajudaram. Vamos ver aqui o nome de fulano A, B, C. Não, está errado. Os nomes não podem ser divulgados. Quem ajudou, ajudou. Quem não ajudou, amém. Deus pode fazer com que aquele irmão ajude lá na frente. Mas o que eu acho uma falta de ética é isso. Até relatório de igreja, quando vai ler algum relatório em relação a dízimo, oferta, não precisa falar o nome do irmão que deu. Isso é falta de ética, né? Ou seja, é só entre você e Deus. Isso acontece muito nas grandes igrejas. Isso acontece muito porque isso tem que ser abolido, isso tem que ser apagado. Quem ajudou, ajudou. Quem não ajudou, Deus vai fazer que ajude. Mas nada de nomes. Porque eu ajudei tanto e o outro irmão ali não ajudou em nada. O meu nome está sendo divulgado. É totalmente fora do contexto. É igual que fala de dízimo. Pega um texto em Malaquias 3:10, mas não lê o contexto, não lê a época daquele versículo, não olha para quem era aquela notação, aquele versículo, né? Aí fala, irmãos, que não dá dízimo, é o devorador, o humilhador e tal. Não é assim. Não é assim que funciona. Deus só abençoa quem dá o dízimo. Deus não vai abençoar aquele irmão que está lá, que às vezes não tem condição de dar o seu dízimo, dar a sua oferta. Será que Deus é o Deus de reclusão? É o meu Deus que faz excluir? Não, não existe isso. Você pode dar R$ 1 milhão. O irmãozinho ali, às vezes dá R$ 1 de dízimo. O que é que Jesus falou para aquela pessoa que ali estava todos ali fazendo, dando suas ofertas, não dava mais, tal? Aquela mulher, aquela pobre mulher, deu apenas 2 moedas. O que é que Jesus falou? Aquela mulher deu o melhor que ela tinha. Deu ali que restava a ela. Não é a quantidade do seu dízimo que Jesus tem que nos abençoar. Não é. Tem muitos pastores que pegam isso, mas não sabem. Tem muitos pastores aí que amedrontam o povo com esse versículo de Malaquias 3:10. Mas é o contexto dele. Tem para quem foi aquilo. Né? Como diz a palavra de Deus, leva todos os mantimentos para cá do Senhor, dá o seu dízimo, suas ofertas, né? Para que as janelas dos céus, tudo, né? Mas às vezes aquele irmão ali, ele é abençoado, não é porque ele dá o dízimo. Ele é abençoado porque Deus, ele abençoa você, não importa as circunstâncias. E se a gente for bem anotar, tem vários tipos de dízimo, mas só pegam Malaquias 3:10. Eu pergunto a você, o dízimo antigamente, que está escrito em Malaquias 3:10, era para quem? Quem era o responsável daquele dízimo ali? Era a responsabilidade de alguém. Aí você não dá o dízimo, você é ladrão, tal, mas vê o contexto do versículo, porque não é assim. Dízimo, você dá o dízimo, beleza. Quando você precisar de pagar, se você não tiver condições de pagar sua conta da luz, sua conta da água, estiver passando um momento ruim financeiramente, você tem que ir à casa do Senhor, à casa do tesouro, porque o seu dízimo foi entregue lá.
Se você diz sua integre lá, faça como a igreja primitiva, será que nós estamos fazendo? Como a igreja primitiva fazia? Arrecadavam tudo, vendia suas propriedades e dividia com quem não tinha. Hoje em dia, megos templos, megas igrejas, megas pastores andando aí, carro do ano, tem seu jatinho, a custa do dízimo que você dá. Jesus não te abençoa pela sua oferta. Jesus te abençoa pelo seu coração. E se a gente for contar isso, Paulo fala, fazer a vontade, contribuir segundo a vontade do meu coração. Não é segundo o interesse de pastores para dar o seu dízimo. Você tem que dar o dízimo, força aquilo, pega um contexto. Ah, se você não dá o dízimo, você não é abençoado. Que babaquice é essa? Eu chamo de babaquice isso. Deus me abençoa pelo que eu sou. Deus me abençoa pelo que Ele é. Entendeu? Pega o contexto assim, não é assim. E existem vários tipos de dízimo na Bíblia. Não é só apenas Malaquias 3:10. Não, não é isso. Porque se você for ver no Novo Testamento, Jesus, nenhum, eu acho que no Novo Testamento não fala dízimo. O apóstolo Paulo fala, contribui segundo o desejo do vosso coração. Hoje o dízimo está sendo usado para várias outras coisas, para pagar isso, pagar aquilo, para pagar aquele outro. Mas o irmãozinho lá, às vezes, está com o talão da água atrasado, está quase com a sua água cortada. Quando vai na igreja lá, leva um não. Mas o pastor quer o dízimo daquele irmão. Será que o dízimo é para a obra de Deus ou é para encher o bolso de muitos pastores por aí? Não é verdade? Porque eu não me conformo nada disso. Usa o público de igrejas renovadas, igrejas tradicionais, para falar, me adotar um pouco. Se você não der, você não é abençoado. Quem fala isso não é porta-voz de Deus. Não, não é. Eu sou totalmente contra isso. Porque a gente tem que dar segundo o desejo do nosso coração. Jesus não obriga. Não. Jesus não obriga isso. Mas hoje em dia tem pastores que falam isso. Se a gente hoje em dia falar isso nas igrejas, a gente não tem nem oportunidade de falar. A gente só fala aquilo ali e pronto, não vai te dar mais oportunidade. Mas pegue o contexto do versículo de Malaquias 3:10. Jesus, ele pagou tributo a Roma. Quando Jesus pega lá o peixe lá e tudo, e Pedro, o mais velho também daquela época, o mais velho, os discípulos, e só os mais velhos podiam pagar tributo, imposto. O que é que Jesus falou para Pedro? Pedro, paga o seu e o meu imposto. Não foi disso, foi imposto. E é isso. Nós temos, hoje em dia, por que que muitas pessoas hoje em dia, quando vão para a igreja, o culto vai tão bem, né? Oração, louvor, quando está finalizando o culto, o pastor fala de dízimo. Às vezes até um visitante vai ali ouvir a palavra, já não vai mais. Por quê? Porque fala de dízimo, né? Não é assim que a banda toca. Se você quiser contribuir voluntariamente com a sua oferta, agora, dízimo, colocar medo dos irmãos, que é isso? Ponto, estamos chegando.
que ponto a igreja geral está chegando. É verdade? Você fica com essa palavra de fé. Não sei por que eu falei isso, mas tem igreja que falam isso. A maioria, se você for fazer uma pesquisa, 99% de pastores fala em Malaquias 3:10 de um jeito que não lê o contexto. Para que era que o dízimo de antigamente? O dízimo de antigamente é o mesmo dízimo de hoje? É a mesma contribuição de hoje? Totalmente diferente um contexto de antigamente para hoje. Totalmente fora. Se você, irmão, estiver passando dificuldade, você dá seu dízimo. Se você estiver passando uma dificuldade até de saúde para comprar um remédio, você vai lá no pastor que você deu o dízimo, querendo uma ajuda para comprar uma medicação, um remédio. Será que o dízimo que você deu, você vai comprar o remédio para ele? Então, os pastores dizem, não, irmão, é para Deus. É para Deus, irmão. O seu dízimo é para Deus. E não é assim. Em primeiro lugar, Deus é o dono do ouro da prata. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro para me abençoar. E eu vivo pela graça. Nós estamos no tempo da graça. Que Deus nos abençoe ricamente a cada um de vocês. Esse é o meu jeito. Esse é o que eu entendo. E Deus. Isso aí foi muita vontade. A gente tem que, às vezes, abrir a mente em relação a muitas coisas. Por que está escrito? Ah, mano, mas nós não podemos rasgar o Antigo Testamento. Não. O Antigo Testamento foi feito profecias sobre Messias, sobre Jesus. Nós não podemos rasgar um pouco. Mas quando Jesus veio, ele veio com a graça. Se nós formos pegar o Antigo Testamento todo, nós tínhamos que guardar o sábado, como algumas igrejas fazem. Guarda o sábado. O sábado é para o Senhor. Será que nós fazemos isso? O domingo foi instituído pelo Império Romano. Mas nós adotamos o domingo como o domingo do Senhor. Vamos pegar o Antigo Testamento. Como pega o Antigo Testamento sobre o dízimo, mas não pega o Antigo Testamento sobre o sábado. Né? Ou seja, isso pode no Antigo, isso não pode no Antigo. Interessante isso, né? As igrejas têm que ser, a gente não pode ser ovelha besta. Temos que ser inteligente. Deus os abençoe ricamente, cada um de nós. E na semana passada, no final da semana passada, houve uma notícia que se espalhou sobre um pedido de cassação de impeachment contra o prefeito de Parnaíba, Francisco Manuel. Foi até protocolado, mas depois retirado da Câmara Municipal. O impeachment não é assim. Tem que ter argumentos fortes para ter um processo, abrir um processo de impeachment, que seria alguns questionamentos, alguns argumentos, como crime de responsabilidade, infração política e administrativa, omissão ou negligência, gestão financeira irregular. Aí aqui fala que ainda pedaladas fiscais, né? Então, não é só menos ir na Câmara e protocolar um requerimento de impeachment contra um prefeito de qualquer cidade. Não é assim que funciona.
E por enquanto é isso. Final de semana passada foi esse horrorinho, e os sites de fofoca por aí, que é contra o prefeito, já colocaram como já o processo aí em andamento, tal, não, totalmente diferente. E na Câmara Municipal aqui de Parnaíba, tem 3 vereadores que são uma vergonha para Parnaíba. Um deles, Zé Filho Caxingó, Davi Soares e Fátima Carneiro. Esses três, todos os discursos desses 3 vereadores, argumento fraco contra a atual gestão. Interessante, quando o gestor passado, fez um pedido de impeachment dele, o gestor passado, desviou, né, não foi contabilizado 39 milhões referente a 2023. O prefeito agora vai fazer um ano de gestão. Já estão querendo tirar ele a qualquer custo. E o poder custa muito caro. Qualquer pessoa que esteja em determinado poder, a oposição não gosta. Vão fazer de tudo para tirar alguém do poder. Que foi tirado não, não vai ficar ali satisfeito que foi tirado do poder, porque sempre está no poder. E esses 3 vereadores que eu citei, ontem mesmo eu fui na Câmara Municipal, fazendo um assunto lá, e eu já estava ouvindo pela internet hoje o discurso do vereador Davi Soares. Foi vaiado na galeria, o auditório foi vaiado. Não é somente ele que merece mais. Zé Filho Castiló também merece mais. Fátima Carneiro merece mais. Eles têm que apresentar projetos para melhorar a cidade de Parnaíba. Não fazer críticas destrutivas, tentando colocar a comunidade, colocar a cidade de Parnaíba contra o atual gestor. Não precisa. O que é que eles têm com isso? Não precisa, eu acho que não precisa. Que Deus possa nos abençoar ricamente essa vida. E Deus é assim. É igual eu falei sobre o dízimo. Nós temos que prestar muita atenção. O que está escrito para ti, cumpre alguma coisa, outras. Mas como Paulo fala, as suas cartas, é a primeira e segunda Coríntios. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Não é um líder religioso, não é o pastor que tem que impor o que é que eu tenho que contribuir. É o seu coração. Você tem um livre-arbítrio. Você pode doar R$ 10, R$ 100. Não é questão de porcentagem. É questão de doação de coração. Deus os abençoe. Fica bem. Até a próxima.